Um tiro, sangue frio e o segredo mais obscuro da Gerluce finalmente vindo à tona para destruir de vez a vida do Paulinho. Gente, o que os roteiristas de Três Graças fizeram no capítulo de ontem não foi televisão, foi um verdadeiro teste para cardíaco. E eu juro para vocês que a tensão nos bastidores tá ainda pior que na telinha. Casper jogou a bomba de que Rogério é o verdadeiro dono da escultura. As prisões começaram a rolar e a Ferete provou que cruzou a linha da humanidade. Eu sou a Ana Volpe e hoje a gente vai direto ao ponto para destrinchar quem foi que mandou o Vicente puxar aquele gatilho. Qual é a ligação nojenta da Zenilda com toda essa sujeira? E o que eles estão escondendo de você para o próximo capítulo? Pega seu café, respira fundo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo porque a casa caiu. Minha gente, vamos começar com a bomba relógio que explodiu logo no início do capítulo, né? Aquele embate entre o Casper e a Ferete, que olha, já estava prometendo faíscas há tempos. A cena começa com o Casper, com aquele ar de quem sabe demais, jogando na cara da Ferete que ele tem a informação mais crucial de todas. O verdadeiro dono da escultura não é ela, nem Arminda, nem ninguém que a gente imaginava, mas sim o Rogério. Vocês viram a cara da Ferete, gente? Aquela expressão dela, que antes era de soberba, de quem controla tudo, se transformou em um misto de ódio, pavor e uma pitada de incredulidade. Os olhos dela arregalados, a boca semi-aberta, buscando ar como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela tentou disfarçar, claro, a Ferete é uma cobra, mas dava para ver o tremor nas mãos dela, a forma como ela apertava os dedos, a tensão em cada músculo do rosto. Era como se o castelo de cartas que ela vinha construindo com tanto esmero estivesse desmoronando, bem ali, na frente dela. E o Casper, o cão de guarda que ela achava que dominava, era quem estava puxando a primeira carta. A voz do Casper, por sua vez, estava carregada de um tom de vitória sutil, uma satisfação em ver a vilã se desestabilizar. Ele não gritou, ele não esbravejou, ele apenas soltou a verdade como uma flecha certeira, e o impacto foi devastador. Essa cena, gente, já nos colocou no clima de que o jogo de poder em torno da escultura, que é o coração da trama, estava prestes a mudar de forma drástica e irreversível. E falando em jogo de poder e reviravoltas, o que foi aquele atentado a Paulinho e Gerluce, minha gente? Eu juro que meu coração saiu pela boca. A cena começa de um jeito tão romântico, tão fofo, com o Paulinho preparando uma surpresa para Gerluce. A gente já imaginava que era um pedido de casamento, né? Aquela luz suave, a música de fundo, o olhar apaixonado do Paulinho, a Gerluce toda derretida, com um sorriso que iluminava o ambiente. Eles estavam em um lugar isolado, charmoso, perfeito para um momento íntimo. Ela, com um vestido lindo, que parecia ter sido escolhido a dedo para a ocasião, e ele, todo galante, com um brilho nos olhos de quem estava prestes a dar um grande passo na vida a dois. E aí, do nada, o caos. Um tiro. O som ecoou no ar, cortando o clima de romance como uma navalha. A Gerluce soltou um grito de pavor e o Paulinho, num reflexo incrível, a puxou para baixo, protegendo-a com o próprio corpo. Vocês viram a expressão dele, gente? De amor e ternura, ela virou puro instinto de proteção, uma fúria silenciosa contra quem ousou ameaçar a mulher que ele ama. Vicente, aquele capanga medíocre amando da Ferete e da Arminda, errou a mira, graças a Deus. Mas o susto, o terror, foram reais. O tiro que não acertou o alvo foi quase mais impactante do que se tivesse acertado, porque a gente sentiu a proximidade da tragédia, a fragilidade da vida dos nossos protagonistas. Vicente, desesperado, conseguiu fugir, deixando para trás o pânico, a poeira e o cheiro de pólvora no ar. A câmera focou nos rostos assustados de Paulinho e Gerluce, nos olhos dela marejados, no fôlego ofegante dele.
Um nó na garganta, né? Mesmo abalado, com o coração disparado e a adrenalina correndo nas veias, o Paulinho, com aquela coragem que só ele tem, não pensou duas vezes. Ele imediatamente correu para contar ao Juquinha sobre o atentado, a voz embargada, mas firme. E, gente, que sacada inteligente a dele! Paulinho, mesmo no meio do caos, com a vida em risco, reparou em uma câmera de segurança no local. Ele acreditou que ela poderia ter filmado o rosto do atirador ou a placa do carro de fuga. Essa é a garra do Paulinho, né? Não se entrega, não se vitimiza. Ele pensa rápido e age. E o que ele fez em seguida? Em vez de esperar, ele se levantou, cambaleante, e perseguiu o Vicente. O Vicente tentava fugir em seu carro, mas o veículo não pegava, para nossa alegria. Era o destino agindo, né? O desespero do capanga era palpável, o rosto dele contorcido em frustração e medo. Paulinho o abordou, exigindo que ele saísse do carro, com uma voz que não era de um mocinho ingênuo, mas de um homem determinado a proteger sua amada e a buscar justiça. A forma como ele se impôs, mesmo ferido na alma, foi de arrepiar. E a Gerluce, coitada, gente, ela se desesperou ao ver o Paulinho perseguindo o Vicente. Os gritos dela, "Paulinho, é perigoso! Você está em perigo!" ecoavam, cheios de medo e uma angústia profunda. Ela estava em choque, mas seu instinto era proteger o homem que a tinha acabado de proteger. Mas aí, a cena ganha uma camada de mistério ainda mais densa. A Zenilda tentou impedir a Gerluce de se entregar à polícia, o que já acende um alerta gigante. Por que a Zenilda faria isso? O que ela sabe? E o Paulinho, sempre atento, com aquela sagacidade que a gente adora, questionou a Gerluce sobre quem a avisou que a escultura estava sendo exposta na galeria. E a resposta dela? Ah, essa resposta! Gerluce, com os olhos baixos, a voz embargada, o corpo tremendo, disse que não podia falar e que tinha seus segredos. Gente, meu coração partiu em 1000 pedaços ao ver a desconfiança no olhar do Paulinho, a forma como o sorriso dele murchou. O amor deles, que parecia inabalável, agora está sob a sombra de um segredo que ela se recusa a compartilhar, mesmo depois de quase morrerem juntos. Que dor! Enquanto isso, em outra ponta da trama, a Consuelo, com aquela inteligência afiada que a gente já conhece, deduziu que foi o Bagdá quem pegou a escultura do ferro velho. Ela montou as peças do quebra-cabeça com uma maestria incrível, mostrando que não é só de paixões e vilanias que se faz uma novela, mas também de uma boa investigação. A expressão de Consuelo, de quem finalmente compreende uma parte crucial do mistério, foi um alívio para a gente que acompanha, mas também um prenúncio de que mais verdades estão prestes a vir à tona. E para completar o caos, o Juquinha, com aquela postura de delegado sério e justo, tomou uma atitude drástica e mandou prender Casper e João Rubens. Gente, foi um choque. A cena da prisão deles, com as algemas estalando e os dois personagens em completo desespero, deixou todo mundo de queixo caído. Casper, que minutos antes estava se sentindo vitorioso, agora se via encurralado, com um olhar de traição e raiva. João Rubens, por sua vez, estava em choque, a ficha caindo sobre as consequências de suas escolhas e alianças duvidosas. A tensão era palpável. E a gente se perguntava, será que essa prisão vai desvendar ainda mais podres? Será que eles vão entregar Ferete e Arminda? E a disputa pela escultura, minha gente? Essa é a cereja do bolo, né? O embate direto pela posse da obra de arte foi de tirar o fôlego. Rogério, o verdadeiro dono, apareceu do nada, como um fantasma do passado, justamente no momento em que a Arminda tentava se colocar como a dona legítima. A entrada dele foi triunfal, com uma expressão de quem voltou para reivindicar o que é seu por direito. A Arminda, com a cara de pau de sempre, afirmou que herdou a escultura quando Rogério bateu as botas,
com um cinismo que revoltou a gente. Mas aí, a Ferete, que não é boba nem nada, questionou a falta de documentos que comprovassem a posse dela. Era a vilã desconfiando da vilã, um jogo de gato e rato que a gente adora. A disputa acalorada, com cada um reivindicando a posse, elevou o drama em torno da escultura a um nível estratosférico. Quem vai levar essa? E para fechar o bloco de acontecimentos, o conflito do João Rubens. Ele confrontou o Casper com uma raiva contida, acusando-o de ter colocado seu casamento e sua felicidade com Meg em risco. João Rubens, com o rosto vermelho, a voz embargada de frustração, sentia o peso das suas escolhas. Ele via a Meg, a mulher que ele ama, se afastando por causa das suas tramóias com o Casper. Era o desespero de um homem que se arrepende, que percebeu a dimensão dos seus erros. O Casper, por sua vez, tentava se defender, mas a verdade estava ali, nua e crua. Foi um momento de grande impacto emocional, mostrando as consequências das alianças erradas. Gente, quando eu trabalhava com roteiros, a gente sempre pensava em como cada cena ia reverberar, como ela se encaixava no quebra-cabeça maior da novela. E esse capítulo de 3 Graças, minha gente, é uma aula de como construir tensão e drama. A cena do atentado, por exemplo, não é só um evento isolado, ela é um divisor de águas na relação de Paulinho e Gerluce, e no arco de cada um deles. Os roteiristas foram muito espertos em colocar esse ataque bem no momento em que Paulinho provavelmente faria o pedido de casamento. Isso não só intensifica o drama do ataque em si, mas também serve para testar a profundidade do amor e da confiança entre eles. Pensem comigo, o Paulinho, que sempre foi um cara do bem, meio ingênuo no começo da novela, agora se vê obrigado a agir como um herói, a perseguir um bandido, a desconfiar da mulher que ele ama. É a jornada do herói se concretizando, mas de uma forma dolorosa, que o força a amadurecer. O tiro que errou o alvo é um simbolismo gigantesco, né? Não foi incompetência total do Vicente, foi a mão do destino. Ou talvez a intenção dos roteiristas de não matar um personagem principal ainda, mas de usar o quase morte para acelerar o conflito e as revelações. A fuga do Vicente com o carro falhando é aquele toque de ironia que a gente adora, mostrando que nem tudo sai como os vilões planejam. E a Gerluce, coitada? A recusa dela em revelar o segredo, mesmo após quase morrer ao lado do Paulinho, é o clássico segredo que vai explodir que a gente adora construir nos roteiros. Esse segredo é o motor que vai impulsionar a trama dela por um bom tempo. O que será que ela esconde de tão grave que não pode compartilhar nem com a pessoa que a protegeu com a própria vida? Isso gera uma desconfiança genuína no Paulinho e, consequentemente, em nós, espectadores. Os roteiristas estão nos fazendo questionar a Gerluce, a sua moral, as suas verdadeiras intenções. Esse é um artifício narrativo poderoso para manter o público engajado, criando a ansiedade para a revelação. E a Zenilda tentando impedir a Gerluce de falar com a polícia? Isso só aumenta o mistério. A Zenilda, que sempre pareceu ser uma figura de apoio, agora se revela com uma agenda secreta, ou pelo menos com informações cruciais que ela não quer que venham à tona. É a construção de uma teia de segredos que envolve a Gerluce de uma forma que a gente mal pode esperar para ver desvendada. A escultura? A escultura! Ela é mais do que um objeto, minha gente. Ela é o verdadeiro MacGuffin da novela, o elemento que move toda a ação e as motivações dos personagens. O título, 3 Graças, já nos remete à beleza, harmonia, mas essa escultura na trama está sendo o pivô de ganância, violência e traição. O retorno do Rogério, o verdadeiro proprietário, é a peça que faltava para desestabilizar completamente o tabuleiro. Os roteiristas o trouxeram de volta no momento exato, quando Arminda e Ferete estavam no auge da sua arrogância e certeza de vitória. É a justiça poética batendo a porta, mas com uma dose extra de drama, porque Rogério não é um mocinho ingênuo.
Ele deve ter seus próprios planos e estratégias para reaver o que é seu. A cena da disputa acalorada entre ele e Arminda, com Ferretti questionando a falta de documentos, é uma demonstração de como os vilões se devoram, como a desconfiança é inerente a eles. Eles não confiam nenhum no outro, e isso é um prato cheio para o roteirista criar mais conflitos internos. E as prisões de Casper e João Rubens, minha gente? Que reviravolta! O Juquinha, que representa a força da lei e da justiça, agindo de forma decisiva. Isso mostra que os roteiristas estão elevando as apostas, que as consequências dos atos dos personagens estão se tornando mais sérias. Para o Casper, a prisão é o choque de realidade que ele precisava, para talvez repensar suas alianças com a Ferretti. Já para o João Rubens, essa prisão é um catalisador para sua redenção. Ele já estava em conflito, sentindo o peso de ter colocado seu casamento com Meg em risco. Essa prisão pode ser o fundo do poço que o fará enxergar o caminho certo, o levará a confessar, a se arrepender de verdade. É a dor da perda da liberdade e da confiança da mulher amada que pode transformá-lo. Os roteiristas usam esses momentos de crise para acelerar as transformações dos personagens, para tirar eles da zona de conforto e forçá-los a fazer escolhas difíceis. E a Consuelo com sua dedução sobre o Bagdá? Essa é a prova de que nem todos os mistérios são resolvidos com violência, mas com inteligência e observação. A personagem da Consuelo é vital para trazer um contraponto intelectual à trama, mostrando que a mente é uma arma poderosa. É o roteirista equilibrando a ação com o suspense investigativo, dando ao público diferentes formas de se envolver com a narrativa. Cada personagem tem um papel crucial nessa teia, e o enredo é construído com várias camadas, onde cada revelação leva a uma nova pergunta, a um novo enigma. É a arte de manter o público fisgado, sempre querendo mais, sempre especulando sobre o que vem a seguir. Essa é a magia de Três Graças, minha gente. Gente, mas aí que tá o ouro. Aqueles burburinhos de bastidor, as teorias que a gente ouve nos corredores. Prepara o coração, porque o que vem por aí vai explodir a sua tela. Me chegou que a verdade sobre os segredos da Gerluce é muito mais cabeluda do que a gente imagina. Não é só uma mentirinha boba, não. Circula nos bastidores que a Gerluce pode ter uma conexão direta com o Rogério, o verdadeiro dono da escultura, e que essa conexão não é de hoje. Pensem comigo, e se a Gerluce não for tão inocente quanto parece? E se ela tiver sido, de alguma forma, uma peça nesse jogo da escultura desde o início? Talvez até sem saber a real dimensão. Eu ouvi uns burburinhos quando a gente estava gravando umas coisas, que a Zenilda, aquela que tentou impedir a Gerluce de ir à polícia, pode ser a chave para desvendar todo o passado obscuro da nossa mocinha. E se a Zenilda for uma espécie de guardiã de um segredo familiar da Gerluce, algo que a liga ao passado do Rogério, ou até mesmo a uma terceira família influente na cidade? E se a informação sobre a exposição da escultura na galeria que a Gerluce recebeu veio de alguém que está tentando usá-la como um peão nesse jogo de xadrez de poder e ganância? Eu juro que se isso se confirmar, eu vou cair para trás. A nossa Gerluce, que a gente tanto torce, pode ter um passado que a coloque numa posição bem delicada, talvez até forçada a esconder a verdade para proteger alguém que ela ama muito, ou a si mesma de um perigo ainda maior do que o atentado. E o Vicente, minha gente? O capanga desastrado que errou o tiro? Me chegou que o Paulinho não vai dar sossego a ele. Paulinho, com sua determinação, vai conseguir encurralar Vicente e, sob pressão, o capanga pode abrir o bico. E se ele abrir o bico, a Ferretti e a Arminda vão surtar de vez. Eu ouvi que a Ferretti, ao saber que Vicente pode entregar o plano, vai tentar silenciá-lo de qualquer forma, até mesmo com outro atentado, só que dessa vez visando o próprio capanga. A loucura dela vai atingir níveis estratosféricos,
E a gente vai ver a Ferete se transformar numa vilã ainda mais cruel e implacável. E a Arminda, que já é uma víbora, vai se aliar ainda mais à Ferete, nesse plano macabro de eliminar todas as pontas soltas. As duas juntas são um perigo, minha gente. E o Rogério, o verdadeiro dono da escultura, que voltou dos mortos. Ah, esse homem não voltou para brincar. Circula nos bastidores que o Rogério não só tem os documentos que comprovam a posse da escultura, como ele tem um plano muito bem elaborado para desmascarar a Arminda e a Ferete de uma vez por todas. Ele não é um coitadinho que voltou, ele é um estrategista, e a volta dele é parte de um checkmate que ele vem preparando há tempos. E se ele tiver aliados que a gente nem imagina, me chegou que ele pode ter alguém infiltrado dentro da própria casa da Arminda ou da Ferete, passando informações importantes. Pensem na cara delas quando o plano do Rogério for revelado. Eu já consigo imaginar os gritos e a fúria das vilãs. E o Casper e o João Rubens na cadeia? Essa prisão vai ser um caldeirão de revelações. Me chegou que, sob pressão, o Casper pode decidir entregar a Ferete para se livrar da cadeia. Ele não é leal a ninguém além de si mesmo, e a possibilidade de apodrecer na prisão pode ser o gatilho que ele precisa para abrir a boca e contar tudo o que sabe sobre as armações da vilã. E o João Rubens, minha gente? Essa prisão vai ser a redenção dele. Eu ouvi que a Meg vai sofrer muito com a prisão do marido, mas que essa dor dela vai fazer o João Rubens refletir profundamente sobre seus erros. E se a Meg, mesmo com o coração partido, for visitar o João Rubens na cadeia e ele finalmente se abrir e confessar tudo a ela, pedindo perdão e prometendo mudar de vida? Esse momento, eu juro, vai ser de cortar o coração. A gente vai ver o João Rubens se transformando de verdade e a gente vai torcer para que a Meg, com seu coração enorme, consiga perdoá-lo. Prepara o coração, porque os próximos capítulos de Três Graças prometem ser uma montanha-russa de emoções, com segredos vindo à tona, vilões sendo desmascarados e a verdade sobre a escultura e o passado de Gerluce mudando tudo que a gente achava que sabia. Não dá para perder um capítulo sequer, minha gente. O FOMO está no ar e eu tô super ansiosa para ver tudo isso se desenrolar. Olha, minha gente, para mim, esse capítulo de Três Graças foi uma aula de como prender a gente na cadeira, de como não nos deixar piscar um segundo. Eu juro que chorei de raiva e de emoção ao mesmo tempo. A forma como os roteiristas teceram essa teia de mistérios, de perigos, de amores em risco é simplesmente genial. A gente sente a angústia do Paulinho, a confusão da Gerluce, a fúria do Rogério, a maldade da Ferete e da Arminda. É tudo tão palpável, tão real, que a gente esquece que é ficção. A cena do atentado foi de uma maestria absurda. O suspense, a tensão, o susto e depois a virada com o Paulinho se tornando um herói destemido. Mas o que mais me pegou, o que mais me deixou com a pulga atrás da orelha, foi a atitude da Gerluce. Meu coração partiu quando ela disse que tinha segredos e não podia falar. Aquele olhar do Paulinho, de quem se sente traído, mesmo que ela não tenha feito nada de errado diretamente, é de partir a alma. É uma situação clássica de novela, onde o segredo, por mais bem intencionado que seja, acaba corroendo a confiança. E a gente, que já trabalhou com isso, sabe que esses segredos são os que mais prendem o público, porque a gente fica desesperado para saber a verdade. E a volta do Rogério, minha gente? Que golpe de mestre! Ele chega na hora exata, desmascarando a Arminda e colocando a Ferete em xeque. É o tipo de reviravolta que a gente ama, que vira o jogo de cabeça para baixo e nos dá a esperança de que a justiça vai ser feita. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele não vai ter vida fácil. A Ferete e a Arminda não vão desistir assim tão fácil, e a guerra pela escultura vai ser ainda mais feroz. Eu juro que fico imaginando as reuniões dos roteiristas, planejando cada detalhe, cada olhar, cada frase, para nos deixar assim, roendo as unhas de ansiedade.
Mas me conta aqui, minhas amigas, você perdoaria a Gerluce pelos segredos dela? Ou o Paulinho está certíssimo em investigar tudo até o fim? Deixa o seu palpite aqui nos comentários, porque os mais geniais a gente responde no nosso resumão de amanhã. E se você não quer ficar de fora de nenhuma fofoca bombástica de Três Graças, já capricha no like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho do próximos capítulos BR. Um beijo gigantesco e a gente se vê amanhã com muito mais babado!